A busca por vida além da Terra está apenas começando, mas a ciência já tem uma resposta inicial encorajadora, que existem muitos planetas na galáxia, muitos com semelhanças com o nosso. Observações da Terra e do espaço confirmaram milhares de planetas além do nosso sistema solar. Nossa galáxia provavelmente abriga trilhões de planetas, mas até agora, não temos evidências de vida além da Terra. A vida no cosmos é facilmente iniciada e comum, ou é incrivelmente rara? Aqui estão algumas teorias sobre alienígenas. Essa teoria sugere que a vida existe em outros lugares do universo, talvez até mesmo dentro do nosso próprio sistema solar. A vida microbiana poderia potencialmente existir em Marte ou em algumas das luas de Júpiter e Saturno. Formas de vida mais complexas, como civilizações inteligentes, também poderiam existir em planetas que orbitam outras estrelas. O paradoxo de Fermi sugere que, se a vida inteligente é comum no universo, por que não detectamos nenhuma evidência disso? Algumas teorias sugerem que civilizações inteligentes tendem a se autodestruir, enquanto outras propõem que elas estão muito distantes ou não têm interesse em se comunicar conosco. Essa teoria sugere que alienígenas visitaram a Terra no passado e influenciaram a história e a cultura humanas. Os defensores dessa teoria apontam para obras de arte e textos antigos como evidências da visitação alienígena. Objetos voadores não identificados são frequentemente citados como evidências de visitação alienígena. Embora muitos avistamentos possam ser explicados por fenômenos naturais ou objetos feitos pelo homem, alguns permanecem inexplicáveis e poderiam potencialmente ser evidências de visitação extraterrestre. Essa teoria propõe que toda a nossa realidade é uma simulação de computador criada por uma civilização avançada. Embora não seja especificamente sobre alienígenas, essa teoria sugere que os criadores da simulação poderiam ser uma civilização extraterrestre. Para começar, vamos abordar a pergunta mais básica: os alienígenas existem? De acordo com a equação de Drake, desenvolvida em 1961 pelo astrônomo Frank Drake, a probabilidade de vida inteligente existir em outros lugares do universo é alta. A equação leva em consideração fatores como o número de estrelas em nossa galáxia, o número de planetas que poderiam potencialmente sustentar vida e a probabilidade de vida se formar nesses planetas. Usando esses fatores, a equação de Drake estima que poderia haver milhões de civilizações inteligentes apenas em nossa galáxia. Mas a pergunta permanece: e já encontramos essas civilizações? Muitas pessoas acreditam que sim, e há inúmeras histórias de avistamentos de alienígenas, abduções e encontros. No entanto, há poucas evidências concretas para apoiar essas afirmações. Então, vamos explorar algumas das teorias mais populares sobre como os alienígenas poderiam se parecer. A imagem tradicional de alienígenas como seres pequenos, verdes e de olhos grandes é um produto da cultura popular. No entanto, é improvável que os alienígenas se pareçam com isso. Na verdade, é impossível prever como os alienígenas poderiam se parecer, pois sua aparência dependeria das condições do planeta em que evoluíram. Por exemplo, se uma espécie alienígena evoluísse em um planeta com alta gravidade, eles poderiam ter corpos mais curtos e robustos. Se evoluíssem em um planeta com um ambiente hostil e cheio de radiação, poderiam ter evoluído para serem mais resistentes à radiação. Também é possível que algumas espécies alienígenas possam não ter corpos como os conhecemos. Elas poderiam existir como pura energia ou como uma coletividade de mente colmeia. Mas por que os alienígenas visitariam a Terra? Há algumas razões possíveis. Alguns cientistas especulam que os alienígenas poderiam estar interessados em nosso planeta por causa de sua localização única no universo. A Terra está em uma zona habitável, não é quente demais, nem fria demais, e tem as condições certas para a vida prosperar. Os alienígenas poderiam estar interessados em estudar nosso planeta para aprender mais sobre como a vida pode sobreviver nessas condições. Outra razão pela qual os alienígenas poderiam visitar a Terra é para entrar em contato conosco. Se existem milhões de civilizações inteligentes da galáxia, é possível que algumas delas estejam tentando se comunicar conosco. No entanto, se esse for o caso, elas podem estar se comunicando de maneiras que não conseguimos nem compreender. Seus métodos de comunicação podem ser muito diferentes dos nossos. Então, o que devemos fazer se algum dia encontrarmos alienígenas?
Muitos cientistas acreditam que devemos abordar qualquer encontro com cautela. Devemos evitar fazer movimentos bruscos ou ações agressivas, pois isso pode ser mal interpretado pelos alienígenas. Em vez disso, devemos tentar nos comunicar de maneira pacífica e não ameaçadora. Se realmente fizermos contato com alienígenas, isso pode ter profundas implicações para nossa compreensão do universo. Isso pode desafiar nossas crenças sobre nosso lugar no cosmos e nos forçar a confrontar algumas das grandes questões sobre a vida, o universo e tudo mais. Agora que exploramos algumas das teorias e possibilidades de vida alienígena, vamos considerar a ideia do paradoxo de Fermi. Esse paradoxo faz a seguinte pergunta: se existem tantas civilizações inteligentes por aí, por que não vimos nenhuma evidência delas? Por que não detectamos nenhum sinal ou observamos alguma nave espacial de outros mundos? Uma possibilidade é que civilizações avançadas tendem a se autodestruir. Com a tecnologia vem o potencial de destruição, seja por meio de danos ambientais, guerras ou alguma outra catástrofe. É possível que muitas civilizações inteligentes cheguem a um ponto em que não conseguem se sustentar e, em última análise, falhem. Outra possibilidade é que civilizações inteligentes não tenham interesse em entrar em contato conosco. Talvez elas simplesmente não estejam interessadas na Terra ou em se comunicar com outras espécies. Ou talvez estejam muito distantes para detectar nossos sinais e nós sejamos muito primitivos para detectar os deles. Independentemente das razões, o paradoxo de Fermi continua sendo um mistério e um assunto de muita especulação. Mas vamos voltar nossa atenção para a possibilidade de vida em nosso próprio sistema solar. Embora não tenhamos encontrado evidências de vida inteligente, há alguns sinais promissores de que a vida microbiana pode existir em outros planetas ou luas. Por exemplo, o rover da NASA em Marte detectou metano na superfície do planeta, o que pode ser um sinal de vida microbiana. Os cientistas também encontraram evidências de oceanos subterrâneos em algumas das luas de Júpiter e Saturno, que poderiam potencialmente sustentar vida. Se encontrarmos evidências de vida microbiana em nosso próprio sistema solar, seria uma grande descoberta e poderia ter implicações significativas para nossa compreensão da vida no universo. Vamos considerar as possíveis implicações de descobrir vida inteligente. Se fizermos contato com uma civilização alienígena, isso poderia ter impactos profundos em nossa sociedade e em nossa compreensão do universo. Por um lado, isso poderia desafiar nossas crenças e visões de mundo existentes. Poderíamos precisar reavaliar nossas ideias sobre nosso lugar no cosmos, nossas crenças religiosas e filosóficas e nossa compreensão sobre as origens da vida. Isso também poderia levantar questões sobre a ética de interagir com outras espécies inteligentes e as responsabilidades que acompanham tais interações. Outro impacto potencial é em nossa tecnologia e progresso científico. Se encontrássemos uma civilização mais avançada, poderíamos aprender com sua tecnologia e conhecimento, acelerando potencialmente nosso próprio progresso. Por outro lado, isso também poderia representar uma ameaça se os alienígenas tiverem intenções hostis em relação a nós. É difícil afirmar com certeza se os alienígenas, se existirem, seriam perigosos para nós. Não temos evidências concretas de vida extraterrestre inteligente, então qualquer especulação sobre suas intenções ou comportamentos é puramente hipotética. Algumas pessoas argumentam que os alienígenas poderiam ser perigosos se forem tecnologicamente mais avançados do que nós e tiverem a capacidade de nos conquistar ou destruir. Outros apontam que qualquer civilização avançada o suficiente para viajar pelo espaço provavelmente teria uma compreensão mais sofisticada do universo e poderia ser mais pacífica e cooperativa. Também é possível que os alienígenas possam ser indiferentes a nós, simplesmente nos observando à distância sem qualquer intenção de interagir conosco. No geral, embora seja divertido especular sobre os potenciais perigos da vida alienígena, a verdade é que simplesmente não sabemos o suficiente para fazer quaisquer conclusões definitivas sobre suas intenções ou comportamentos. A busca por vida extraterrestre deve ser abordada com uma mente aberta e uma dose saudável de curiosidade, em vez de medo ou paranoia. Independentemente dos impactos potenciais, a busca por vida inteligente continua. Estamos constantemente desenvolvendo novas tecnologias e refinando nossas técnicas para buscar sinais e evidências de outras civilizações.
E, embora as chances de encontrar vida inteligente possam ser pequenas, a busca pelo conhecimento e pela descoberta é um esforço digno por si só. Vênus é quase idêntica à Terra em tamanho, tornando-se um dos nossos vizinhos mais semelhantes no sistema solar. Com um raio médio de cerca de 6.052 quilômetros, é aproximadamente 95% do tamanho da Terra. Sua massa é cerca de 81,5% da Terra. Essa semelhança em massa e tamanho significa que Vênus também possui uma densidade comparável à da Terra, aproximadamente 5,24 gramas por centímetro cúbico, implicando uma composição rochosa e ferruginosa semelhante. Vênus e Terra têm uma estrutura comparável e um núcleo central de ferro cercado por um manto rochoso e uma crosta fina. O núcleo de Vênus, embora não tão bem compreendido quanto o da Terra, acredita-se que seja parcialmente líquido, semelhante ao da Terra. Este núcleo de ferro é estimado em cerca de 3.200 quilômetros de diâmetro. Acima do núcleo está o manto de Vênus, composto de rochas silicatadas que se estendem até aproximadamente 2.500 quilômetros a partir do centro do planeta. Isso é coberto por uma crosta fina estimada entre 10 e 20 quilômetros de espessura. A rotação de Vênus é uma característica única entre os planetas do nosso sistema solar. Ao contrário da maioria dos outros planetas, que giram em seus eixos na mesma direção em que orbitam o Sol, Vênus rota na direção oposta. Este é um fenômeno que ainda não é totalmente compreendido pelos cientistas, mas alguns acreditam que pode ser devido a uma colisão massiva com um corpo celeste no passado, que alterou a dinâmica de rotação do planeta. Vênus gira extremamente devagar, com um dia sideral levando 243 dias terrestres da rotação mais lenta de qualquer planeta no sistema solar. Essa rotação lenta contribui para a falta de um campo magnético significativo no planeta. Outra peculiaridade da rotação de Vênus é que um dia solar em Vênus é mais curto do que seu dia sideral devido à sua rotação retrógrada e à sua órbita em torno do Sol. O dia solar em Vênus dura cerca de 116,75 dias terrestres. O ano do planeta é de aproximadamente 225 dias terrestres, que é mais curto do que seu dia sideral. Isso faz de Vênus um dos poucos planetas onde um dia é mais longo que um ano. A gravidade da superfície em Vênus é cerca de 90% da gravidade da superfície da Terra. Isso significa que, se você conseguisse ficar em pé em Vênus, se sentiria um pouco mais leve do que na Terra. No entanto, a pressão atmosférica extrema e a temperatura tornariam impossível a sobrevivência dos humanos sem proteção. A superfície de Vênus parece ser geologicamente jovem, com um número relativamente baixo de crateras, indicando uma idade da superfície entre 300 milhões e 600 milhões de anos. Os cientistas acreditam que Vênus passa por um processo cíclico em que o calor do interior do planeta causa o recapeamento da superfície em um evento global de resurfacing. Há fortes evidências de atividade vulcânica generalizada em Vênus. Milhares de vulcões pontilham sua superfície, variando de menos de 1,6 km de diâmetro a mais de 240 km. O planeta tem muito mais vulcões do que qualquer outro em nosso sistema solar. No entanto, atualmente não há evidências definitivas de que esses vulcões ainda estejam ativos, embora estudos recentes sugiram que alguns possam ter entrado em erupção nos últimos poucos milhões de anos. Apesar da aparente atividade geológica, Vênus não apresenta atividade tectônica significativa como a Terra. Embora Vênus tenha cadeias de montanhas e vales de rift semelhantes aos vistos em regiões tectonicamente ativas na Terra, ele carece do tipo de placas tectônicas grandes e distintas vistas em nosso planeta natal. Isso pode ser devido à rotação lenta do planeta, que limita o efeito Coriolis necessário para impulsionar a atividade tectônica em grande escala. A atmosfera de Vênus é uma de suas características mais distintivas e intrigantes. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, com a maior parte do restante sendo nitrogênio. No entanto, também existem vestígios de outros gases, como dióxido de enxofre, vapor d'água, monóxido de carbono, argônio e hélio. Essa composição é muito diferente da atmosfera nitrogenada oxigenada da Terra, tornando o ar de Vênus tóxico para os humanos e a maioria das formas conhecidas de vida. A atmosfera de Vênus está disposta em várias camadas, e a troposfera,
que se estende da superfície até cerca de 64 quilômetros de altura, a mesosfera, que se estende do topo da troposfera até cerca de 90 quilômetros de altura, e a termosfera, que atinge até 200 quilômetros acima da superfície do planeta. Acima disso, há uma região de transição chamada exosfera que se funde com o vazio do espaço. A alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus cria um forte efeito estufa, retendo o calor e tornando o planeta mais quente do Sistema Solar, ainda mais quente que Mercúrio, que está mais próximo do Sol. Os gases de efeito estufa na atmosfera absorvem a energia térmica irradiada pelo Sol, impedindo que ela escape de volta para o espaço. Isso resulta em temperaturas na superfície que atingem uma média de cerca de 467 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter chumbo. Há pouca variação de temperatura entre o dia e a noite ou entre o Equador e os polos devido à distribuição eficiente de calor da espessa atmosfera. Isso resulta em uma temperatura praticamente constante, semelhante a um forno, em toda a superfície do planeta. A pressão atmosférica em Vênus é enorme, aproximadamente 92 vezes maior que a da Terra ao nível do mar. Isso equivale à pressão experimentada a 1000 metros de profundidade nos oceanos da Terra. Um humano exposto a tal pressão sem proteção seria esmagado. Apesar disso, a uma altitude de cerca de 31 milhas acima da superfície de Vênus, as condições de pressão e temperatura são semelhantes às da superfície da Terra. A atmosfera de Vênus está perpetuamente coberta por nuvens espessas e opacas que encobrem todo o planeta. Essas nuvens refletem cerca de 75% da luz solar que atinge Vênus de volta para o espaço, o que explica por que Vênus é tão brilhante e facilmente visível da Terra. Os ventos na alta atmosfera de Vênus são incrivelmente rápidos, atingindo velocidades de até 720 km por hora, muito mais rápidos do que os ventos dos furacões mais fortes na Terra. Esses ventos se movem em um fenômeno conhecido como superrotações, onde a atmosfera gira muito mais rápido do que a superfície do planeta. Perto da superfície, no entanto, os ventos são muito mais lentos, tipicamente inferiores a alguns quilômetros por hora. Vênus abriga a montanha mais alta do Sistema Solar, Maxwell Montes, que se ergue a 20 quilômetros acima do nível médio da superfície de Vênus. A superfície do planeta também é marcada por inúmeras crateras de impacto, extensos fluxos de lava e características únicas da superfície, como coroneias de estruturas circulares causadas pela ascensão de material quente do manto e aracnoides de estruturas circulares com um padrão complexo de fraturas. Devido à rotação lenta de Vênus e à densa atmosfera, o planeta não experimenta atividade sísmica significativa como a Terra. No entanto, estudos recentes sugerem que Vênus pode ainda ser geologicamente ativo. Vênus tem sido um alvo de interesse desde o início da exploração espacial. As missões Venera e Vega da União Soviética, a Pioneer Venus da NASA e a Venus Express da Agência Espacial Europeia contribuíram significativamente para o nosso entendimento do planeta. O programa Venera alcançou muitos marcos, incluindo o primeiro dispositivo feito pelo homem a entrar na atmosfera de outro planeta e o primeiro pouso bem-sucedido em outro planeta. Essas missões forneceram dados valiosos sobre a atmosfera e a superfície de Vênus. Mais recentemente, o orbitador Magellan da NASA mapeou quase toda a superfície de Vênus usando um radar para penetrar na espessa cobertura de nuvens. Esta missão revelou detalhes sobre as características da superfície e a geologia de Vênus. Apesar dos desafios impostos pelas duras condições de Vênus, os cientistas estão interessados em explorar mais o planeta. As missões Veritas e Da Vinci mais planejadas pela NASA têm como objetivo estudar a história geológica de Vênus e as condições atmosféricas, fornecendo insights sobre se Vênus poderia ter abrigado água líquida ou até mesmo vida no passado. Enquanto isso, a missão Envision da Agência Espacial Europeia se concentrará em entender por que Vênus e a Terra seguiram caminhos evolutivos tão diferentes. A missão Akatsuki do Japão está atualmente estudando a atmosfera e os padrões climáticos de Vênus. Vênus, nosso planeta vizinho, é um mundo intrigante de extremos. Seu ambiente severo apresenta desafios significativos para a exploração, mas sua semelhança com a Terra em tamanho e composição, juntamente com indícios de água e atividade geológica passadas, mantém nossa curiosidade viva enquanto nos preparamos para novas missões a Vênus.
Estamos à beira de grandes descobertas que podem transformar nossa compreensão do sistema solar e do nosso lugar nele. Como uma reflexão sobre o potencial futuro do nosso próprio planeta, Vênus serve tanto como um aviso quanto como uma oportunidade para a descoberta científica. O espaço sempre capturou a imaginação coletiva da humanidade. Entre o panteão de corpos celestes que nos fascinam, Júpiter se destaca como o maior planeta do nosso sistema solar. Suas listras vibrantes e a proeminente grande mancha vermelha o tornam facilmente reconhecível. Mas há muito mais em Júpiter do que seu tamanho e sua famosa tempestade. Nosso conhecimento cresceu exponencialmente com os avanços na tecnologia e na exploração espacial. Júpiter é um gigante gasoso composto principalmente de hidrogênio e hélio. Seu diâmetro é aproximadamente 11 vezes o da Terra, e é tão grande que mais de 13 terras poderiam caber dentro dele. Apesar de seu tamanho, Júpiter tem o dia mais curto de todos os planetas, rotacionando em seu eixo a cada 9,9 horas. O campo magnético de Júpiter é o mais forte de qualquer planeta do Sistema Solar, criado por correntes elétricas impulsionadas por sua rápida rotação e pelo movimento do hidrogênio metálico dentro de seu núcleo externo. As famosas faixas de Júpiter são, na verdade, zonas de alta pressão caracterizadas por nuvens de cores mais claras. Em contraste, suas regiões mais escuras são zonas de baixa pressão. As cores vibrantes que vemos se devem a diferentes tipos de nuvens. Cristais de amônia criam as faixas brancas, enquanto outros produtos químicos produzem os tons avermelhados, acastanhados e amarelados. Quanto à grande mancha vermelha, essa característica icônica é uma região persistente de alta pressão na atmosfera, resultando em uma tempestade que dura pelo menos 300 anos. A grande mancha vermelha é uma das características mais reconhecíveis de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Em seu ponto mais largo, ela se estende 1,3 vezes o diâmetro da Terra, embora seu tamanho varie ao longo do tempo. Notavelmente, ela tem encolhido nas últimas décadas. A tempestade tem sido continuamente observada desde o final do século XIX, mas registros históricos sugerem sua existência por pelo menos 300 anos. A grande mancha vermelha está localizada no hemisfério sul de Júpiter, alinhada dentro de uma corrente de jato que se move para o oeste, chamada de Cinturão Equatorial Sul. A cor vermelha da grande mancha vermelha ainda é um assunto de pesquisa. Acredita-se que a cor possa vir de moléculas orgânicas complexas, fósforo vermelho ou possivelmente compostos que contenham enxofre. As reações químicas exatas que conferem à mancha sua cor vívida permanecem um mistério. A tempestade gira no sentido anti-horário com um período de cerca de 6 dias. Curiosamente, a velocidade de rotação, o tamanho e a cor da mancha podem mudar, refletindo a complexa interação da tempestade com seu entorno. A longevidade da grande mancha vermelha é intrigante. Enquanto tempestades na Terra duram dias ou semanas no máximo, a grande mancha vermelha persiste há séculos. Essa longevidade é provavelmente devida à rápida rotação de Júpiter e à falta de uma superfície sólida, o que minimiza a dissipação de energia da tempestade por fricção. A grande mancha vermelha é uma janela para a dinâmica atmosférica de Júpiter, um gigante gasoso com condições muito diferentes do nosso planeta natal. Compreender esse maelstrom celestial não apenas desvenda os segredos de Júpiter, mas também ilumina os princípios mais amplos que governam as atmosferas, incluindo a nossa. As 4 maiores luas de Júpiter, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são conhecidas como as luas galileanas, nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610. Cada uma dessas luas é um mundo por si só. Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, com sua superfície coberta de enxofre e dióxido de enxofre, dando-lhe uma aparência colorida e manchada. Europa possui uma crosta de gelo, e os cientistas acreditam que pode abrigar um oceano subterrâneo, tornando-a um local potencial para a vida extraterrestre. Ganimedes, a maior lua do Sistema Solar, é a única lua conhecida por ter seu próprio campo magnético. Calisto, caracterizada por uma superfície extremamente craterada, acredita-se que também tem um oceano sob sua superfície. Até o meu último conhecimento, em setembro de 2021, sabia-se que Júpiter tinha 79 luas, mas luas adicionais podem ter sido descobertas desde então.
Saturno não é o único planeta com um sistema de anéis, embora muito mais fracos e pequenos. Júpiter também possui anéis compostos principalmente de partículas de poeira provenientes de impactos nas pequenas luas internas do planeta. Esses anéis foram descobertos pela primeira vez pela sonda Voyager 1 da NASA em 1979. O estudo de Júpiter evoluiu muito desde as primeiras observações de Galileu. Múltiplas missões, como Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, Galileu, Juno, entre outras, foram enviadas a Júpiter para estudar sua composição, campo magnético e luas. Pioneer 10 e 11 foram as primeiras naves espaciais a fazer uma aproximação próxima de Júpiter, fornecendo dados valiosos sobre seus cinturões de radiação, campo magnético e algumas luas. Voyager 1 e 2 fizeram descobertas significativas, como a detecção dos anéis de Júpiter e a confirmação da atividade vulcânica de Io. O orbiter Galileu passou 8 anos estudando o planeta e suas luas, e a sonda acoplada fez uma imersão direta na atmosfera de Júpiter, fornecendo as primeiras medições diretas de sua composição. A missão Juno, ainda em andamento até 2021, fez contribuições significativas para nossa compreensão da estrutura interna de Júpiter, sua atmosfera e magnetosfera. Júpiter, o colossal gigante gasoso, continua a ser um ponto focal de curiosidade para astrônomos e entusiastas do espaço. Seu tamanho impressionante, dinâmica atmosférica complexa, multiplicidade de luas e sistema de anéis fracos tornam-no um objeto fascinante de estudo. À medida que continuamos a explorar Júpiter por meio de observações telescópicas e missões espaciais, desvendamos os segredos que ele guarda, enriquecendo nossa compreensão do cosmos. Por enquanto, maravilhamo-nos com a sinfonia celestial que Júpiter conduz. Sua presença é um testemunho da natureza intrincada, diversa e vasta do nosso sistema solar. Habitamos uma galáxia conhecida como Via Láctea, que contém centenas de bilhões de estrelas. Como chegamos a este ponto e qual é o nosso futuro? Essas preocupações envolvem as galáxias em todos os aspectos. O universo conhecido contém 200 bilhões de galáxias, cada uma delas única, imensa e dinâmica. De onde vêm as galáxias? Como elas funcionam? Qual é o futuro delas e como elas vão morrer? Esta é a Via Láctea, nossa galáxia, com aproximadamente 12 bilhões de anos. A galáxia é um vasto disco com enormes braços espirais e um núcleo central. Ela é apenas uma entre inúmeras galáxias no universo. Galáxias são enormes aglomerados de estrelas, em primeiro lugar. Uma galáxia típica poderia conter 100 bilhões de estrelas. Elas são, na verdade, berçários estelares, os locais onde as estrelas se formam e morrem. As estrelas em uma galáxia se formam em nebulosas, que são concentrações de poeira e gás. Nossa galáxia contém bilhões de estrelas, muitas das quais têm planetas e luas orbitando ao seu redor. Mas por muito tempo, soubemos muito pouco sobre galáxias. Um século atrás, acreditávamos que a Via Láctea era a única galáxia do universo. Em 1924, o astrônomo Edwin Hubble alterou toda a situação. Hubble observou o universo usando o telescópio mais sofisticado disponível na época, o Walker de 100 polegadas no Monte Wilson, perto de Los Angeles. Muito, muito longe, ele viu massas nebulosas de luz na escuridão do céu noturno. Ele percebeu que não eram sequer estrelas separadas, eram cidades inteiras cheias de estrelas, constelações muito além da Via Láctea. Os astrônomos receberam um choque existencial. Passamos de acreditar que a galáxia Via Láctea era a única galáxia do universo para bilhões de galáxias em um único ano. Hubble fez uma das mais importantes descobertas na história da astronomia ao descobrir que o universo contém um grande número de galáxias, e não apenas uma. Esta é a galáxia do Remoinho. Ela compreende mais de 160 milhões de estrelas e é caracterizada por 2 enormes braços espirais. Além disso, as estrelas da enorme galáxia elíptica M87 brilham com um tom dourado, já que é uma das galáxias mais antigas do cosmos. E está a galáxia do Sombreiro, seu núcleo brilhante e massivo é cercado por uma nuvem de gás e poeira. Todas as galáxias são muito bonitas, elas representam os blocos de construção fundamentais do cosmos. À medida que giram pelo espaço, elas se assemelham a enormes cataventos. Galáxias são enormes em uma escala grandiosa.
Na Terra, medimos distância em milhas. No espaço, os astrônomos usam anos-luz, que é a distância que a luz pode percorrer em um ano. O diâmetro da nossa galáxia é superior a 100 mil anos-luz, e estamos localizados a uma distância de 25 mil anos-luz de seu centro. No entanto, no grande esquema das coisas, até mesmo ela parece um pequeno ponto. Embora a Via Láctea pareça enorme da Terra, quando comparada a outras galáxias, na verdade é bastante pequena. Andrômeda, a galáxia mais próxima de nós, tem cerca de 200 mil anos-luz de largura, tornando-se 2 vezes maior que a Via Láctea. M87 é a maior galáxia elíptica em nosso próprio quintal cósmico e muito maior que Andrômeda. Mas M87 é minúscula comparada a este gigante, RICE 1101, a maior galáxia já encontrada. Tem 6 milhões de anos-luz de largura, 60 vezes o tamanho da nossa própria Via Láctea. É um conhecimento comum que as galáxias são enormes e ubíquas, mas por que isso acontece? A origem das galáxias é um mistério-chave na astrofísica. Há aproximadamente 13,7 bilhões de anos atrás, o universo começou com o que chamamos de Big Bang, um período de calor e densidade intensos. Sabemos que não poderia haver nada parecido com uma galáxia naquela época, então as galáxias devem ter se originado desse universo muito primitivo e se formado a partir dele. Para que as estrelas se formem e para que as galáxias se formem a partir dessas estrelas, a gravidade é essencial. Após o Big Bang, as primeiras estrelas começaram a surgir apenas 200 milhões de anos depois. As galáxias mais antigas se formaram à medida que suas massas começaram a se aglomerar devido à gravidade. Graças ao telescópio espacial Hubble, agora podemos ver o universo primordial, quando as galáxias estavam apenas começando a se formar. Inúmeras galáxias são visíveis para o Hubble, a luz que vemos de galáxias distantes, no entanto, realmente partiu desses objetos há milhões ou até bilhões de anos. O Hubble Deep Field revela uma coleção de pontos borrados. Eles são bem diferentes das galáxias que vemos hoje. Mal conseguimos distinguir essas pequenas manchas de luz. Essas áreas difusas de luz são, na verdade, milhões ou bilhões de estrelas começando a se combinar. As galáxias mais antigas são representadas por essas manchas quase invisíveis. Elas começaram a tomar forma cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. No entanto, o alcance de visibilidade do Hubble termina aqui. Um segundo tipo de telescópio, que é grande demais para ser enviado ao espaço, é necessário se quisermos viajar muito mais longe no tempo. Não só o telescópio pode identificar galáxias primordiais, mas também pode rastrear sua evolução. A evolução da formação de galáxias e aglomerados de galáxias pode ser acompanhada. Todas as galáxias que se desenvolveram desde que o cosmos tinha apenas algumas centenas de milhares de anos estão deixando suas marcas para que possamos observar. Finalmente, os cientistas podem começar a responder à pergunta: como eram as galáxias jovens? As galáxias evoluíram de aglomerados de estrelas para a complexa teia de sistemas que vemos hoje. Esse processo está sendo observado pelos astrônomos, pelo menos até onde podemos dizer. As maiores estruturas do universo hoje se originaram como aglomerados de estrelas, evoluíram para galáxias, formaram aglomerados de galáxias e, finalmente, se uniram em superaglomerados de galáxias. Havia muito pó estelar, gás e estruturas emaranhadas nas galáxias primitivas. No entanto, as galáxias modernas parecem organizadas e arrumadas. Quando e como os emaranhados de aglomerados de galáxias se tornaram espirais e cataventos organizados? A gravidade é a explicação. As galáxias são moldadas pela gravidade, e seus efeitos determinam seu destino. No centro da maioria das galáxias reside uma fonte de gravidade inimaginavelmente forte e destrutiva, e a nossa Via Láctea tem uma oculta em seu núcleo. Mais de 12 bilhões de anos se passaram desde que as galáxias apareceram pela primeira vez. Esses conglomerados estelares podem assumir muitas formas, desde espirais até enormes esferas de estrelas. No entanto, ainda há muito que não entendemos sobre as galáxias. Como as galáxias evoluíram para suas formas atuais? As galáxias espirais sempre tiveram que ser espirais? A resposta é quase certamente não. Galáxias jovens são uma mistura de estrelas, gás e poeira.
Elas são desorganizadas e caóticas, começando como formações caóticas como a galáxia do Remoinho e, depois, ao longo de bilhões de anos, desenvolvem-se em formas mais ordenadas. A Via Láctea não nasceu de uma única galáxia, mas de um aglomerado de várias. Nossa Via Láctea se originou como uma coleção de formações díspares, objetos de tamanhos e formas variadas que gradualmente se fundiram para se tornar a galáxia que vemos hoje. A gravidade é o que une os diversos componentes. Com o tempo, ela atrai gradualmente as estrelas para mais perto, e elas ganham velocidade e se achatam em uma forma de disco. Braços espirais massivos reúnem pó estelar e gás. Esse processo ocorreu inúmeras vezes ao longo do curso do cosmos. Embora visualmente distintas, essas galáxias compartilham o fato de que todas parecem girar em torno do mesmo objeto central. Por muito tempo, os pesquisadores se perguntaram o que poderia alterar o comportamento de uma galáxia. Eles descobriram que não é apenas qualquer buraco negro, mas um buraco negro supermassivo. A descoberta de quantidades extremas de radiação provenientes dos centros de certas galáxias foi a primeira indicação de buracos negros supermassivos. Buracos negros nessas galáxias estão acomedendo a seu entorno, muito como um grande banquete de ação de graças. O gás e as estrelas são o jantar do buraco negro supermassivo. Às vezes, buracos negros consomem sua comida tão rapidamente que expelam para o espaço em feixes de pura energia, que são chamados de quasares. A presença de um quasar indica a existência de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia. No entanto, e quanto à Via Láctea? Não há quasar aqui. Isso exclui a existência de um buraco negro supermassivo? Observar o movimento das estrelas é a chave para encontrar o buraco negro supermassivo no coração da nossa Via Láctea. Assim como os planetas que giram em torno do Sol, as estrelas também se movem devido à gravidade. O que descobrimos foi um ambiente bizarro e violento no centro da nossa galáxia. Tudo é mais extremo, as coisas se movem muito rapidamente, com estrelas passando umas pelas outras a altas velocidades. É diferente de qualquer outro lugar no universo. As fotografias das estrelas em órbita mostraram um fenômeno notável, que elas devem ter estado viajando a mais de 1 milhão de milhas por hora. Somente um buraco negro gigantesco tem a energia para lançar grandes estrelas dessa forma. Essa curvatura foi uma evidência conclusiva de um buraco negro supermassivo no coração da nossa galáxia, já que é a gravidade do buraco negro que impulsiona as órbitas dessas estrelas. Um buraco negro massivo, medindo 15 milhões de milhas de largura, está situado no coração da nossa galáxia Via Láctea. Então, há algum perigo para a Terra? Não estamos em absolutamente nenhum perigo de ser sugados para o nosso buraco negro supermassivo, ele está simplesmente muito longe. Na realidade, a distância entre a Terra e o buraco negro supermassivo no coração da galáxia Via Láctea é de 25 mil anos-luz, o que equivale a muitos trilhões de milhas. Por enquanto, a Terra está segura. Embora buracos negros supermassivos sejam a fonte de enormes quantidades de gravidade, eles não são fortes o suficiente para unir galáxias. Na verdade, as regras da física ditam que as galáxias devem se afastar umas das outras. Então, o que as impede? Porque há algo mais forte que um buraco negro gigantesco esperando para ser descoberto. É invisível e muito difícil de detectar. É chamado de matéria escura, e está em toda parte. Buracos negros supermassivos descobertos por astrônomos são encontrados nos centros das galáxias e são responsáveis pelo movimento rápido das estrelas em sua proximidade. No entanto, eles são insuficientes para manter todas as estrelas unidas em uma vasta galáxia. Então, o que as mantém unidas? Era um mistério até que um cientista rebelde propôs que algo desconhecido estava em ação. Fritz Zwick, um astrônomo suíço, ponderou na década de 1930 por que as galáxias se agrupavam. Ele raciocinou que, como não estavam produzindo gravidade suficiente, deveriam estar se afastando. No entanto, a força da nossa própria gravidade era insuficiente. Portanto, ele deduziu que deveria ser algo que nunca havia sido descoberto antes, algo que nunca havia sido sequer considerado. Ele chamou isso de matéria escura. Fritz Zwick estava décadas à frente de seu tempo,
E é por isso que ele foi considerado brilhante na comunidade astronômica. Ele estava correto. É possível que galáxias individuais também sejam mantidas unidas pela substância misteriosa que Zeke chamou de matéria escura. As galáxias dependem da matéria escura como uma espécie de estrutura protetora que as impede de colapsar e as ajuda a manter sua estrutura. Agora os cientistas descobriram que a matéria escura faz mais do que apenas unir galáxias, ela pode também ter desencadeado sua formação. Os cientistas acreditam que, após o Big Bang, a matéria escura começou a se aglomerar, e esses agrupamentos de matéria escura evoluíram para os núcleos das galáxias. No entanto, a natureza da matéria escura continua a ser um mistério para os físicos. Coisas estranhas acontecem com a matéria escura, uma vez que não sabemos o que ela é. Obviamente, não é composta da mesma substância da qual os humanos são feitos. Você não pode empurrá-la ou senti-la. No entanto, é provável que esteja em toda parte. É um material fantasmagórico que passará direto por você como se você não existisse. Embora nossa compreensão da matéria escura seja limitada, parece ser abundante em todo o cosmos. Isso significa que deve haver pelo menos 6 vezes mais matéria escura do que matéria comum, substância da qual os humanos são compostos. A forma como o cosmos funciona e do que é feito depende da matéria escura. Observações de seus efeitos sobre a luz levaram à sua recente detecção indireta no espaço profundo. Através de um processo conhecido como lente gravitacional, a matéria escura distorce a luz. A existência da matéria escura pode ser testada usando a lente gravitacional. À medida que um raio de luz de uma galáxia distante viaja em nossa direção, seu curso é curvado ao redor de uma enorme coleção de matéria escura devido à maior atração gravitacional desta última. Algumas galáxias distantes realmente parecem esticadas e distorcidas quando vistas através do telescópio Hubble. A distorção na imagem se deve à presença de matéria escura. Ao examinar cuidadosamente as formas e os graus de distorção dessas galáxias, podemos determinar a densidade da matéria escura. Agora, mais do que nunca, a importância da matéria escura para o cosmos é inegável. É o que faz as galáxias se formarem e as impede de colapsar, embora seja invisível e indetectável. A matéria escura domina o cosmos. Essas galáxias podem parecer completamente sozinhas. É verdade que estão trilhões de milhas apartadas, mas na verdade, elas vivem em grupos chamados aglomerados, e esses aglomerados de galáxias estão ligados em superaglomerados que contêm dezenas de milhares de galáxias. O lugar da Via Láctea no cosmos continua sendo um mistério. Se você olhar para a imagem geral, verá que nossa galáxia está associada a um grupo menor de galáxias, incluindo cerca de 30 membros no total, e que nossa galáxia e Andrômeda são os 2 maiores membros desse grupo. No entanto, observações adicionais revelam que nossa galáxia está incorporada no superaglomerado de Virgem. Os pesquisadores agora estão fazendo mapas de aglomerados de galáxias e superaglomerados para entender melhor o cosmos. As galáxias são imensos impérios estelares, que variam de enormes esferas em trincados espirais. O problema é que elas estão sempre evoluindo. Quando olhamos para o cosmos, é fácil supor que nossa galáxia não mudou em eras, mas ela mudou. A Via Láctea é uma galáxia dinâmica, e ao longo de eras cósmicas, sua natureza básica tem mudado. As galáxias não apenas evoluem, elas também se movem e às vezes colidem umas com as outras. Quando 2 galáxias colidem, elas se fundirão ao longo de milhões de anos. Essas colisões ocorrem o tempo todo no cosmos, e nossa própria Via Láctea não é exceção. Estamos em um curso de colisão com a galáxia de Andrômeda, o que é uma notícia preocupante para a Via Láctea. A uma velocidade de cerca de 1/4 de milhão de milhas por hora, nossa galáxia Via Láctea colidirá com Andrômeda em cerca de 5 a 6 bilhões de anos. Esse será o fim da galáxia Via Láctea. Se você pudesse olhar para o espaço, veria a galáxia de Andrômeda se aproximando de nós a uma velocidade tremenda. À medida que as 2 galáxias interagem, elas se tornarão cada vez mais perturbadas e se aproximarão uma da outra. Haverá uma dança da morte entre as 2 galáxias. Sempre que galáxias colidem, elas liberam nuvens de gás e poeira em todas as direções. À medida que as galáxias colidem, sua gravidade combinada arranca estrelas de suas órbitas e as lança no vazio.
À medida que nos aproximamos do dia do juízo para a galáxia Via Láctea, o evento será espetacular. As duas galáxias acabarão passando uma pela outra e se fundirão em uma única galáxia. A Via Láctea e Andrômeda, como as conhecemos, deixarão de existir, e uma nova galáxia, chamada Milcomeda, nascerá. Ela parecerá uma galáxia completamente nova. Não há como escapar do que vai acontecer, a questão é, o que isso significa para o planeta Terra? Podemos ser arremessados para o espaço exterior quando os braços da galáxia Via Láctea forem rasgados ou acabarem meio ao núcleo dessa nova galáxia. Estrelas e planetas estarão espalhados por toda parte, portanto, isso pode muito bem ser o fim para a Terra. Galáxias em todo o universo continuarão a colidir, mas essa era de canibalismo galáctico eventualmente passará, pois existe uma força ainda mais destrutiva no universo, uma força que nada pode deter. Ela acabará por rasgar o cosmos, esticando tudo até o ponto em que as galáxias serão afastadas umas das outras. Pesquisadores identificaram um novo poder cósmico chamado energia escura. Ao contrário da matéria escura, a energia escura tem o efeito oposto, ela empurra as galáxias para longe umas das outras, em vez de uni-las. A energia escura, que só foi descoberta na última década, domina o universo e é significativamente mais enigmática. Não temos a menor ideia do porquê de sua presença ou do que é feita. Temos consciência de sua existência, mas nossa compreensão sobre ela é limitada. A energia escura é realmente estranha. As coisas resistem e são afastadas umas das outras como se o próprio espaço contivesse pequenas molas. No futuro distante, os cientistas preveem que a energia escura triunfará sobre a matéria escura no cosmos. Com esse triunfo, as galáxias finalmente começarão a se afastar umas das outras. As galáxias acabarão por morrer devido à energia escura, acelerando a expansão do universo, forçando todas as galáxias a se afastarem cada vez mais de nós até se tornarem invisíveis e viajarem mais rápido do que a velocidade da luz. Portanto, tudo o que existe no cosmos desaparecerá diante de nossos próprios olhos. O restante do cosmos não desaparecerá hoje ou amanhã, mas pode desaparecer após 1 trilhão de anos. As galáxias ficarão sozinhas no vazio. No entanto, isso não ocorrerá por um tempo extremamente longo. O cosmos está se saindo bem neste momento, e as galáxias estão criando condições favoráveis para a vida existir. Sem as galáxias, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, e talvez a própria vida não existisse. Isso é uma sorte para nós. A única razão pela qual a vida evoluiu na Terra é que nosso minúsculo sistema solar se formou na região certa da galáxia. Se estivéssemos mais próximos do centro, não estaríamos aqui. A vida no centro de uma galáxia pode ser extremamente perigosa. Na verdade, a proximidade de nosso sistema solar com o núcleo de nossa galáxia tornaria o ambiente tão radioativo que a vida não poderia continuar em nenhuma forma. Estar muito longe do centro também seria igualmente ruim, não há tantas estrelas, e podemos não existir de forma alguma. Estamos, portanto, em um sentido, na zona ideal da galáxia nem muito perto, nem muito longe, mas exatamente certo. Pode haver milhões de estrelas na zona ideal cósmica, onde as condições são adequadas para a vida. Além disso, se nossa galáxia pode sustentar vida, outras galáxias também devem ser capazes de fazê-lo. O cosmos é muito vasto, e a parte realmente incrível é que continuamos a aprender coisas novas sobre ele. Cada vez que acreditamos ter encontrado uma solução para um problema, descobrimos que na verdade isso faz parte de um problema ainda maior. Isso é incrível. Nossa galáxia Via Láctea e as galáxias além dela estão repletas de mistérios e perguntas sem resposta. Quem poderia imaginar, 20 anos atrás, que seríamos capazes de identificar o buraco negro no centro da galáxia? Quem poderia prever, 20 anos atrás, que a comunidade astronômica aceitaria a existência da matéria escura e da energia escura? Deveríamos estar surpresos por estarmos vivos neste momento particular da história cósmica, neste planeta particular, nas bordas desta galáxia particular, com a capacidade de refletir sobre perguntas e buscar respostas. Em todo o cosmos, as galáxias nascem, evoluem, colidem e morrem. A Via Láctea é um lar afortunado para a vida inteligente.
Nosso destino está entrelaçado com o de cada galáxia. Em última análise, nosso destino repousa em suas mãos, pois elas são as responsáveis por nos criar e moldar nossas identidades. Costumávamos saber apenas sobre os planetas que orbitavam nosso Sol, mas agora sabemos que existem mundos rochosos e enormes nuvens de gás orbitando outras estrelas. Eles têm uma grande história para contar. A história inicial desses planetas teria sido muito, muito violenta. Os planetas se formam da mesma maneira em todo lugar, eles vêm da poeira e de outros restos que sobraram após o nascimento das estrelas. Portanto, se todos são formados da mesma maneira, o que os torna tão diferentes? Acontece que o universo está cheio de galáxias, nuvens de gás, estrelas e planetas. Existem 8 mundos em nosso sistema solar, mas agora sabemos que eles são apenas uma pequena parte da vasta família de planetas no céu. É um momento muito importante na história da ciência confirmar que existem outros sistemas planetários por aí. Em nossa galáxia Via Láctea, que tem 200 bilhões de estrelas, provavelmente há dezenas de planetas. A NASA enviou o telescópio espacial Kepler ao espaço em 2009 em uma missão de 6 anos para encontrar novos planetas orbitando outras estrelas. Até agora, eles encontraram mais de 400. Alguns são enormes bolas de gás giratórias que são 5 vezes maiores que Júpiter, enquanto outros são mundos rochosos massivos muito maiores que a Terra. Alguns seguem órbitas malucas e erráticas, tão próximas de uma estrela que estão se queimando. Uma coisa é certa, e nenhum planeta é igual ao outro, cada um é único. Mas a maioria desses novos mundos está muito longe e é difícil de estudar. A maior parte do que sabemos sobre como os planetas funcionam vem dos 8 que orbitam nosso Sol. Nossos próprios planetas se dividem em 2 tipos principais, 4 planetas rochosos no sistema solar interno: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e 4 gigantes gasosos no sistema solar externo: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um dos 8 mundos é muito diferente dos outros 7. Quando nosso sistema solar nasceu há 4,6 bilhões de anos, esses planetas começaram a desenvolver suas próprias personalidades. Quando o Sol se acendeu, ele liberou uma enorme nuvem de gás e poeira no espaço. Todos os 8 planetas, incluindo os planetas rochosos mais próximos do Sol e os gigantes gasosos mais distantes, vieram dessa nuvem de detritos espaciais. Todos os mundos em nosso sistema solar são feitos dos mesmos materiais, da mesma nuvem de gás e poeira, mas se formaram sob condições muito diferentes. Alguns se formaram perto do Sol, onde estava muito mais quente, e outros se formaram longe, onde estava muito mais frio. Como as condições eram tão diferentes, os planetas resultantes também eram diferentes. No início do sistema solar, havia uma mistura bastante equilibrada de silicatos, vapor d'água, hidrogênio, metano e outros elementos. Esses elementos na nuvem de poeira são como ingredientes em um bolo. Eles cozinham de maneiras diferentes, dependendo de como os ingredientes são misturados e quão quente é o forno. Os planetas se formaram e evoluíram de maneira semelhante, foram afetados pela proximidade com o Sol. Perto do Sol, onde estava quente, os gases foram queimados e a água evaporou. Apenas materiais que permanecem sólidos em altas temperaturas, como metais e rochas, puderam sobreviver. É por isso que apenas planetas rochosos se formam perto do Sol. À medida que um planeta se afasta do Sol, ele cozinha de maneira diferente. Mas que tipo de planetas se formarão depende do que há na nuvem. Com base no tipo de nuvem em que um sistema solar se forma, pode não haver planetas rochosos se não houver materiais suficientes para criar algo como a Terra. Em vez disso, pode haver mais gigantes gasosos e nenhum planeta rochoso. Se você quer planetas feitos de rocha, precisa de uma nuvem cheia de metais e rochas. O próximo passo é diminuir o calor. À medida que a nuvem esfria, alguns dos materiais com altos pontos de ebulição começam a se condensar como sólidos, e esses pequenos grãos minerais começam a se formar. Essas pequenas peças de rocha e minerais são os começos de um novo mundo rochoso. Com o tempo, elas começam a se unir. Se você tiver uma molécula de poeira e outra molécula de poeira, elas colidirão e formarão uma molécula de poeira ligeiramente maior, e continuarão a crescer. Esse processo é chamado de acreção.
À medida que essas partículas crescem, elas se tornam rochas. Então, rochas colidem com outras rochas para formar seixos, e seixos se colidem para formar seixos ainda maiores. Em algum momento, você terá algo grande o suficiente para que seu peso seja forte o suficiente para começar a puxar coisas em direção a ele. Em vez de apenas colidir com coisas e crescer dessa forma, ele puxa ativamente as coisas. No começo, havia muitos planetas jovens em nosso sistema solar, talvez cerca de 100. A maioria deles não sobreviveu. Se você visitar o cinturão de asteroides e olhar para o asteroide Vesta, poderá ver quão grande um planeta precisa ser antes que possa se puxar para uma forma esférica. Vesta tem apenas 529 quilômetros de diâmetro, o que não é grande o suficiente para ser uma esfera. Para se tornar redondo, um planeta em crescimento precisa ter cerca de 800 quilômetros de diâmetro. Nessa dimensão, ele tem gravidade suficiente para se comprimir em uma esfera. Se for menor, permanecerá com uma forma irregular. Cada vez que um planeta bebê redondo colide com algo, ele fica cada vez mais quente até que comece a derreter. A gravidade agora separa os materiais pesados dos mais leves. Materiais mais leves flutuam para cima e formam uma camada crustosa, enquanto materiais mais pesados, como a maioria dos metais, caem e formam um núcleo muito mais denso no centro do planeta. Eventualmente, os planetas jovens começam a se parecer com planetas, mas agora eles devem sobreviver a um período de violência e destruição, um período difícil que determinará quais planetas sobreviverão e quais perecerão. Depois que o Sol se formou, todos os 8 planetas originaram-se da mesma nuvem de poeira e gás, mas acabaram por ser muito diferentes. Não havia um plano real sobre como cada um dos novos planetas deveria se formar. Eles seguiram as regras da física e da química, mas a maior parte do que aconteceu foi uma questão de acaso. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, nosso Sol estava cercado por cerca de 100 planetas jovens. Tornou-se uma demolição, com planetas colidindo entre si, e a maioria foi destruída. A história inicial desses planetas foi muito violenta, com muitas colisões ocorrendo durante os estágios finais da formação de cada planeta. À medida que essas colisões aconteciam, alguns dos planetesimais cresceram às custas de outros. Esses planetesimais, que eventualmente se tornariam planetas, cresceram ao absorver planetesimais menores, fazendo com que muitos detritos espaciais atingissem a superfície do protoplaneta. Após esse período de colisões, apenas 4 planetas rochosos permaneceram. Devido às suas histórias violentas, todos são muito diferentes uns dos outros, e Marte é um deserto congelado, a Terra tem água líquida fluindo, Vênus está cheia de vulcões, e Mercúrio é pequeno, vazio e muito quente devido a um impacto maciço. Por exemplo, Mercúrio tem uma crosta muito fina e é muito denso, sugerindo que poderia ter sido um planeta maior no passado. Então, algo o atingiu em um ângulo, arrancando a crosta mais leve e deixando apenas o núcleo denso. A jovem Terra também foi atingida com força. Perto do final da formação da Terra, ela foi atingida por algo que rasgou seu manto, enviando os detritos para a órbita ao redor da Terra, que eventualmente se juntaram para formar a Lua. Marte também parece ter sido atingido, pois sua crosta é mais fina no norte do que no sul. Uma teoria é que o hemisfério norte de Marte foi atingido no início da história do planeta, o que arrancou grande parte de sua crosta, e essa crosta começou a se acumular novamente no hemisfério sul. Essas colisões tiveram 2 efeitos principais. Elas reduziram o número de planetas bebês sobreviventes e adicionaram mais ingredientes aos sobreviventes. Se um planeta colidisse com algo rico em metais, esses pedaços tenderiam a afundar no que estava se tornando o núcleo. Se colidisse com algo leve ou gelado, esses materiais tenderiam a flutuar e formariam parte da crosta. Perto do Sol, havia 4 planetas rochosos que estavam quase prontos. Eles tinham um núcleo sólido de ferro quente cercado por uma camada de ferro líquido, com uma camada de rocha fundida por cima e uma crosta na superfície. Todos esses planetas rochosos eram feitos dos mesmos materiais básicos, mas cada um era muito diferente em tamanho e destino. O espaço pode parecer vazio, mas não é. Está cheio de detritos soprados pelo Sol.
O Sol cria campos magnéticos fortes que se elevam em enormes laços acima de sua superfície. Quando esses campos interagem, produzem uma tempestade de partículas muito quentes e altamente carregadas que são disparadas para o espaço. Isso é conhecido como vento solar. Os astronautas podem vê-lo do espaço, mas apenas quando fecham os olhos. Quando você fecha os olhos, pode ver um flash de luz, que é causado por partículas energéticas passando pela sua cabeça e interagindo com o fluido em seu olho. Você experimenta um desses flashes a cada poucos minutos. O vento solar poderia ser prejudicial para os astronautas se eles fossem expostos a ele em grandes quantidades. Durante o programa Apollo, houve uma explosão solar entre duas missões lunares que poderia ter sido fatal para os astronautas se eles estivessem no espaço naquela época. A radiação no espaço é uma preocupação significativa, mas aqui na Terra, o vento solar não representa uma grande ameaça porque estamos protegidos por um campo magnético invisível gerado pelo núcleo da Terra. Campos magnéticos podem ser criados a partir do movimento, convertendo energia em energia magnética. No interior da Terra, enquanto o planeta gira, metal líquido quente flui ao redor do núcleo sólido, gerando um campo magnético que emerge dos polos. Esse campo magnético protege a atmosfera do planeta do vento solar. O campo magnético da Terra desvia o vento solar, protegendo a atmosfera e tudo na superfície. Ocasionalmente, radiação solar intensa pode interromper o campo magnético, criando espetaculares exibições de luz conhecidas como auroras sobre os polos. Sem este campo de força magnético, a atmosfera e a água da Terra poderiam ser levadas pelo vento solar, deixando para trás um planeta morto e seco, semelhante a Marte. Marte foi formado da mesma maneira que a Terra, mas hoje é frio e seco, com pouca atividade. Por que os dois planetas mudaram tão drasticamente? A NASA enviou 2 robôs para Marte em 2004, Spirit e Opportunity, para investigar. Eles exploraram milhas da superfície marciana e confirmaram que Marte é um deserto seco e perigoso, com uma atmosfera fina. No entanto, encontraram evidências de que a água uma vez existiu lá. Marte nem sempre foi um lugar estéril. Fortes evidências mostram que a água uma vez existiu abaixo da superfície, subiu à superfície e evaporou. Algumas áreas até mostram ondulações formadas por água corrente. Se Marte tinha água, provavelmente também tinha uma atmosfera significativa. No início da história de Marte, ele tinha vulcões e um interior quente, semelhante à Terra. Marte, sendo feito dos mesmos materiais, teria um núcleo de ferro quente cercado por metal líquido e, portanto, um campo magnético. A pergunta é: o que aconteceu com isso? Marte provavelmente teve um campo magnético forte no início, criado da mesma maneira que o da Terra. No entanto, sendo um planeta menor, Marte esfriou mais rapidamente, fazendo com que seu núcleo líquido se solidificasse. Uma vez que o núcleo congelou, a convecção parou, o campo magnético desapareceu e, sem o escudo magnético, o vento solar arrancou a atmosfera e a água evaporou. Marte se tornou um mundo frio e vazio. Os planetas rochosos Marte, Terra, Vênus e Mercúrio se formaram todos dentro de 150 milhões de milhas do Sol. Mas a 4 vezes essa distância, o Sol criou um tipo de planeta muito diferente. Esses gigantes são enormes, feitos de gás e não têm superfícies sólidas. Até agora, os astrônomos descobriram mais de 400 novos planetas em sistemas solares distantes, quase todos os quais são enormes e cheios de gás. Nosso sistema solar tem 4 desses chamados gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um deles possui atmosferas espessas e turvas, cheias de hidrogênio, hélio e metano. Por que esses planetas externos são feitos de gás enquanto os internos são rochosos? Aqui é muito frio, a cerca de 500 milhões de milhas do Sol. No início do sistema solar, havia um pouco de poeira, mas principalmente gás e água congelada em grãos de gelo. Estava frio o suficiente para formar neve sólida, o que contribuiu para a formação dos planetas gigantes. Acreditamos que flocos de neve de gelo se uniram para formar os núcleos desses planetas massivos. Isso pode explicar por que eles cresceram tanto. Seus núcleos se tornaram cerca de 10 vezes o tamanho da Terra.
A forte gravidade desses núcleos massivos atraiu todo o gás ao redor, formando atmosferas espessas e turvas que se estendiam por dezenas de milhares de milhas. Quanto mais gravidade tinham, maior se tornavam. Mais poeira e detritos foram atraídos para os planetas, formando suas luas. Júpiter e Saturno têm mais de 60 luas cada um. Os gigantes gasosos também têm algo único: anéis. Saturno se destaca por seus belos anéis, mas Júpiter, Urano e Netuno também têm anéis, embora sejam muito tênues e difíceis de detectar. Os anéis de Saturno são os mais visíveis à distância, aparecendo como um único disco plano. Na realidade, são compostos por milhares de pequenos anéis, cada um com apenas algumas milhas de largura. Quando a sonda Cassini passou, descobriu bilhões de partículas de gelo e rocha se movendo dentro dos anéis a velocidades de até 80 mil quilômetros por hora. Essas partículas colidem constantemente, algumas formando pequenas luas e outras se quebrando, mas nunca crescem porque a imensa gravidade de Saturno impede que se unam. Os cientistas estão apenas começando a entender como esses anéis se formaram. Uma teoria é que um cometa colidiu com uma lua, deslocando-a de sua órbita e a aproximando de Saturno. A gravidade de Saturno então a despedaçou em pedaços, que se tornaram os anéis. Os verdadeiros mistérios dos gigantes gasosos estão bem dentro deles, a dezenas de milhares de milhas abaixo de suas nuvens. Esta é uma região tão extrema que desafia a nossa compreensão das leis naturais. A maioria dos novos planetas descobertos orbitando estrelas distantes são gigantes gasosos massivos, tão enormes que Júpiter parece pequeno em comparação. No entanto, ninguém sabe o que acontece dentro desses planetas gigantes gasosos, sejam eles do nosso sistema solar ou de outros lugares. Sabemos que a espessa atmosfera de Júpiter se estende por 64 mil quilômetros para baixo e é marcada por faixas de gás em alta velocidade que criam tempestades violentas em sua superfície. Mas não sabemos o que ocorre muito abaixo dessas tempestades. A NASA enviou a espaçonave Galileu em uma missão de 14 anos para Júpiter para investigar. Em 7 de dezembro de 1995, a Galileu lançou uma sonda na atmosfera de Júpiter a uma velocidade de 257 mil quilômetros por hora. À medida que a sonda descia pela espessa atmosfera, paraquedas desaceleraram sua queda. Ela observou relâmpagos nas nuvens e ventos alcançando 720 quilômetros por hora. A sonda transmitiu dados de volta à Terra por 58 minutos antes de ser esmagada. Ela não atingiu nada sólido, apenas continuou caindo no ambiente de Júpiter, onde a pressão e a temperatura aumentavam continuamente. A sonda mediu pressões 23 vezes maiores do que na Terra e temperaturas mais de 300 graus superiores. Mesmo que a sonda tenha descido apenas 200 quilômetros antes de ser esmagada, forneceu informações valiosas sobre como é o interior de Júpiter. Mas o coração escuro do planeta permanece um mistério. Assim como alguns planetas rochosos, os gigantes gasosos também têm campos magnéticos. O campo magnético de Júpiter é 20 mil vezes mais forte que o da Terra e é tão vasto que se estende até Saturno, que está a mais de 400 milhões de milhas de distância. Assim como na Terra, o campo magnético de Júpiter protege sua atmosfera do vento solar. Quando os cientistas estudaram o campo magnético de Júpiter, descobriram que ele afeta as luas de Júpiter. A lua vulcânica Io orbita a apenas 217 mil milhas de Júpiter. A cada segundo, os vulcões de Io liberam uma tonelada de gás e poeira no espaço. O campo magnético de Júpiter intensifica esse efeito, criando cinturas de radiação poderosas e tornando a região ao redor de Júpiter muito ativa. Se você apontar uma antena de rádio para Júpiter, pode ouvir como o planeta e seu campo magnético interagem. Júpiter e Saturno podem produzir auroras mesmo sem o vento solar porque geram seus próprios campos magnéticos. Essas auroras demonstram que os planetas gasosos têm campos magnéticos, mas não entendemos completamente como esses campos são criados nos gigantes gasosos. Na Terra, o campo magnético é gerado por um metal líquido quente girando ao redor de um núcleo sólido de ferro. Os planetas gasosos provavelmente usam um mecanismo semelhante, mas como não têm núcleos de ferro quentes, que são essenciais para gerar campos magnéticos, não sabemos exatamente o que acontece dentro deles. É possível que Júpiter tenha um núcleo sólido ou que ele permaneça líquido,
mas talvez nunca saibamos ao certo, pois nenhuma sonda poderia viajar as 44 mil milhas até o centro de Júpiter. A Galileu foi destruída antes que pudesse alcançar o núcleo do planeta. A gravidade e o calor desempenham papéis principais na formação dos planetas, desde seus núcleos internos até suas atmosferas externas, e são cruciais na formação de planetas. Mas a água também tem um impacto significativo sobre como os planetas evoluem. Os planetas podem parecer estáveis e imutáveis, mas estão sempre em fluxo. Por exemplo, um planeta em nosso sistema solar perdeu sua atmosfera e se tornou um deserto, enquanto outro se transformou em um ambiente infernal. A Terra também mudou, e a água tem sido um fator-chave nessa transformação. Do espaço, a Terra parece muito úmida e é frequentemente chamada de a planeta azul, pois 3/4 de sua superfície são cobertos por oceanos. No entanto, apenas 0,6% da massa da Terra é água. Enquanto alguma água está na superfície, a maior parte está trancada em minerais. A Terra é, na verdade, relativamente seca em comparação com outros planetas. Os planetas rochosos internos se formaram perto do Sol e começaram secos. Qualquer água que possam ter tido provavelmente evaporou ou foi perdida durante as colisões massivas que formaram os planetas. Então, de onde veio a água da Terra? A água que temos agora provavelmente chegou de asteroides e cometas que estavam longe o suficiente do Sol para reter sua água. Milhões desses asteroides e cometas aquosos entraram no sistema solar interno, com alguns colidindo com a Terra. Com o tempo, a Terra acumulou água a partir desses impactos, levando as grandes quantidades que vemos hoje. Sem água na superfície, a vida como a conhecemos não existiria. Se a Terra tivesse água demais, os oceanos seriam muito mais profundos e cobririam continentes, incluindo o Monte Everest. A quantidade atual de água na Terra é exatamente a certa para a evolução de espécies tecnológicas como o Homo sapiens. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, uma avalanche de cometas e asteroides entregou a quantidade perfeita de água à Terra, moldando o mundo que conhecemos hoje. É possível que processos semelhantes estejam acontecendo em outros lugares do universo. Há muita água por aí, e como o hidrogênio é o átomo mais comum no universo e o oxigênio também é abundante, a molécula de H2O provavelmente é muito comum. E é exatamente isso que está acontecendo em nosso universo. A água está em toda parte no universo, e estamos descobrindo que os planetas também estão. No entanto, ainda não descobrimos outro planeta onde a água esteja em estado líquido. Os cientistas identificaram mais de 400 novos planetas, mas nenhum deles se assemelha à Terra. Até agora, não encontramos um planeta em torno de outra estrela que corresponda à Terra em tamanho, massa e composição química. Portanto, encontrar um planeta assim continua sendo um objetivo notável para a humanidade, uma espécie de santo graal, enquanto procuramos por lugares que nos lembrem de casa. Mas continuaremos a buscar. Sabemos que nossa galáxia sozinha contém cerca de 200 bilhões de estrelas, e até 40 bilhões delas podem ter seus próprios planetas. Estamos entrando no que será chamado de a Era de Ouro da exploração planetária. No futuro, começaremos a entender verdadeiramente como as coisas são diferentes lá fora. Acredito que este será um momento muito emocionante. As leis da física e da química nos dizem como os planetas se formam, e muitos cientistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até encontrarmos outro planeta como a Terra, que se formou a partir dos mesmos materiais na localização certa com a quantidade certa de água. Uma coisa é certa, que existem bilhões de planetas lá fora esperando para serem descobertos. Nosso sistema solar é um ambiente hostil com vulcões por toda parte, desde os vulcões de gelo na Lua de Saturno, Encélado, até os imensos campos de lava na Lua de Júpiter, Io, e até mesmo na nossa própria Terra. É verdade que não estaríamos aqui sem vulcões. Os vulcões influenciam e alteram nosso clima, são tanto criadores quanto destruidores da existência. As espaçonaves e os observatórios de hoje revelaram vulcões em planetas que antes se pensava serem mortos. A descoberta de vulcões em um objeto menor que a Lua foi uma grande surpresa. Se há vulcões em outros mundos, poderia haver vida também? Os vulcões estão entre os fenômenos naturais mais poderosos da Terra.
Eles criam novas terras, destroem as antigas, emitem gases que alteram a atmosfera e alimentam formas de vida bizarra nas profundezas de nossos oceanos. Os vulcões ajudam a sustentar a vida na Terra. Agora procuramos sinais de vida em outros planetas, entendendo que a vida requer água e energia. É aqui que os vulcões entram, pois geram quantidades enormes de energia. Se encontrarmos vulcões em outros planetas, podemos descobrir vida. A busca começa com Vênus, o planeta mais próximo da Terra, que se assemelha muito ao nosso. Vênus e a Terra têm massas similares e eram muito parecidos há 3 bilhões de anos, com novas terras, novos oceanos e uma atmosfera propícia à vida. No entanto, algo deu errado com Vênus, fazendo com que sua história divergisse drasticamente da Terra. Vênus tomou um rumo sombrio há muito tempo e agora é um mundo infernal. A superfície de Vênus é como uma fornalha, com temperaturas que chegam a 900 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter alguns metais. Vênus é um mundo de efeito estufa, com sua atmosfera contendo uma alta concentração de dióxido de carbono, que aprisiona o calor solar como um cobertor. Imagens da superfície de Vênus revelam uma paisagem desolada e extremamente quente. A superfície do planeta foi devastada por sua densa atmosfera de CO2, que foi produzida pela atividade vulcânica. As espaçonaves em órbita forneceram pistas iniciais, pois o radar penetrou nas densas nuvens de Vênus e revelou formações vulcânicas por todo o planeta. Essas formações se assemelham a vulcões escudo na Terra, que são redondos e planos. Os vulcões escudo recebem esse nome devido à sua forma e expelem lava por milhares de anos. Uma vez que conseguimos mapear toda a superfície de Vênus usando o radar que penetra nuvens, aprendemos mais sobre sua atividade vulcânica. Começamos a examinar suas formas de relevo e descobrimos que muitas delas eram bastante familiares. Em particular, observamos enormes vulcões escudo que se assemelhavam aos vulcões escudo do Havaí. As imagens de radar de Vênus eram idênticas às dos vulcões escudo do Havaí. No passado, Vênus foi lar de vulcões. Ficamos maravilhados ao ver uma imagem de Vênus pela primeira vez, revelando uma superfície vulcânica craterada. Há pelo menos 1000 grandes vulcões e possivelmente dezenas ou centenas de milhares de menores. Planícies de lava cobrem 3/4 da superfície de Vênus, fornecendo evidências de uma antiga catástrofe. Isso poderia ter sido um lar para a vida, mas foi consumido pelas chamas. Trilhões de toneladas de dióxido de carbono foram expelidos pelos vulcões de Vênus na atmosfera do planeta, fazendo com que a temperatura aumentasse dramaticamente. Os oceanos evaporaram. Na Terra, o dióxido de carbono pode ser absorvido por rochas e pelo oceano. No entanto, em Vênus, não há água, e a temperatura é tão alta que o dióxido de carbono não pode sequer se combinar com os minerais. Os vulcões liberaram dióxido de carbono na atmosfera há eras, e ao longo do tempo, cada vez menos métodos existiram para removê-lo da atmosfera. Os vulcões efetivamente desinfetaram todo o planeta. Se Vênus já sustentou vida, a Terra é o único planeta conhecido com vida. Isso pode mudar com o gigante gasoso Júpiter, cujas luas eram uma vez acreditadas serem congeladas e sem vida. O mistério surgiu quando uma nuvem pairou sobre este mundo frio e sem vida. Ao examinar mais de perto, vimos que os vulcões transformaram um planeta semelhante à Terra em um inferno superaquecido. Vulcões em um planeta semelhante à Terra não eram surpreendentes, mas a descoberta de vulcões na Lua foi impressionante. Em março de 1979, a espaçonave Voyager 1 nos forneceu nosso primeiro olhar de perto na pequena Lua de Júpiter, Io, um mundo que uma vez acreditamos ser congelado e sem vida. Observamos um arco ao lado da Lua que quase parecia uma segunda Lua atrás dela. Ficamos intrigados e nos perguntamos o que poderia ser. Todos achavam que Io era sem vida e sem interesse, mas então percebemos que, oh meu Deus, é uma erupção vulcânica. Descobrimos que a área é envolta em vulcões e é geologicamente extremamente ativa. Há constantes erupções vulcânicas, e o que está sendo expelido é uma grande quantidade de enxofre, que se aquece extremamente e muda de cor à medida que sua temperatura muda. Pode ser vermelho, laranja, amarelo ou até mesmo preto.
Como resultado, essas imagens da superfície de Io se assemelham a uma pizza com vários tipos de queijo e azeitonas, onde estão os pequenos pontos pretos. Io não está morto, está vivo e crescendo. Existem mais de 400 vulcões ativos, sendo que o maior, Pele, irrompe de um enorme lago de lava que se estende aproximadamente 400 quilômetros para o espaço. Seria uma visão extraordinária se pudéssemos ficar na borda daquele lago de lava e observar a nuvem disparando para o vazio do espaço. As erupções de Pele são tão massivas que, devido ao pequeno tamanho de Io, não há nada para conter a lava, já que praticamente não há atmosfera e pouca gravidade. Essas enormes erupções fazem os vulcões da Terra parecerem fogos de artifício. Como pode uma lua tão pequena ser tão vulcânica? A resposta é Júpiter. Assim como a Lua provoca marés nos oceanos da Terra, Júpiter provoca marés de rocha sólida em Io. A órbita de Io ao redor de Júpiter não é circular, varia em distância de Júpiter. Júpiter exerce uma força gravitacional sobre Io. A gravidade de Júpiter estica e comprime Io em sua órbita de 2 dias, fazendo com que o solo subdesse em quase 300 pés. Essa pressão constante gera calor extremo e enorme pressão. Onde quer que haja pontos fracos na crosta, a lava irrompe. O vulcanismo em Io é em escala planetária, ao contrário da Terra, onde a atividade vulcânica está concentrada nas bordas das placas tectônicas ou em áreas fracas. Io é um enorme ponto quente ativo e é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar devido ao imenso poder da gravidade de Júpiter. A atividade vulcânica em Io nos ensinou que fontes de energia internas podem impulsionar o vulcanismo de uma maneira que difere da Terra. Io é um mundo de lava que é extremamente quente e violento, tornando difícil imaginar que algo possa sobreviver lá. Embora tenhamos descoberto erupções estranhas em vários planetas e luas, até agora, a Terra é o único mundo onde se sabe que os vulcões estão ligados à vida ou assim pensávamos. Esta é a Europa, uma das luas de Júpiter, que orbita a uma distância de quase 500 milhões de milhas do Sol. Europa é uma esfera de gelo com 2.000 milhas de diâmetro. De longe, sua superfície parece polida, mas de perto, conta uma história diferente. Europa é bombardeada pela imensa gravidade de Júpiter, semelhante a Io. A superfície se curva, formando cristas e fendas profundas. Quando obtivemos pela primeira vez imagens em close de Europa, elas pareciam vagamente familiares, lembrando as geleiras árticas. Acontece que elas são semelhantes. Sob a crosta de gelo de várias milhas de espessura de Europa, existe um oceano líquido global. Medições magnéticas sugerem que o oceano de Europa tem impressionantes 60 milhas de profundidade. O impacto gravitacional de Júpiter aquece o interior rochoso, derretendo o gelo acima. À medida que o núcleo é esticado pelas marés e aquecido, não é implausível acreditar que haja uma fronteira entre um núcleo quente e um oceano de água líquida. As erupções subaquáticas na Terra estão cercadas de vida, e o mesmo pode ocorrer em Europa. Apesar da escuridão, da pressão esmagadora e do ambiente hostil, Europa pode ainda ser um berço para a vida. Se há evidências de vida na Terra, por que não em Europa? Com uma fonte de energia, atividade vulcânica, um solvente universal como a água líquida e uma química hidrocarbônica complexa, a vida em Europa seria difícil, mas não impossível. A vida na Terra em condições extremas, incluindo calor intenso, pressão esmagadora e escuridão absoluta. A vida em Europa pode se assemelhar à nossa de maneiras inesperadas. Se a vida existir sob o gelo de Europa, provavelmente seria aquática e sem olhos devido à falta de luz significativa. Organismos poderiam depender de sonar para navegar em seu ambiente. A atividade vulcânica em Europa poderia ser a origem de nova vida. É até concebível que Europa seja típica e que tais condições possam ser a norma para planetas com vida. A Terra poderia ser uma exceção. Considerando que Europa poderia servir como modelo para os bilhões de luas no universo com oceanos líquidos, nossos horizontes se expandiram dramaticamente. Com mais de 170 luas apenas em nosso sistema solar, e multiplicando isso pela vastidão do universo, existem potencialmente incontáveis habitats para a vida. Apenas água líquida e uma fonte de energia são necessárias, que podem ser fornecidas por vulcões, e estes são onipresentes.
Este é Saturno, que está 2 vezes mais distante do Sol do que Júpiter. Saturno também tem luas vulcânicas. Assim como Europa, essas luas podem sustentar vida. Saturno é um dos planetas incomuns em nosso sistema solar, com um sistema de anéis de 600 mil milhas de largura, impressionantes 62 luas e uma com um segredo, de Encélado. Encélado é uma das luas menores e mais distantes de Saturno, conhecida por sua superfície coberta de gelo extremamente brilhante e refletiva. No entanto, quando a espaçonave Cassini visitou Saturno, fez uma descoberta notável não em Saturno em si, mas em sua lua Encélado. A sonda Cassini detectou uma enorme pluma iluminada pelo Sol e irrompendo no espaço, o que forneceu evidências conclusivas de atividade vulcânica. Os sensores da Cassini se concentraram no polo sul de Encélado, revelando enormes crateras que marcam sua superfície. No polo sul de Encélado, existem fendas extraordinariamente grandes que se abrem e se fecham à medida que Encélado orbita Saturno devido às forças de maré. Essas fendas se estendem por centenas de quilômetros, e quando se abrem, uma grande fenda pode se formar a velocidades de aproximadamente 100 milhas por hora ao longo de seu comprimento. Esse fenômeno é espetacular, pois enormes forças gravitacionais fazem a superfície abrir e contrair com velocidade incrível. Isso ajuda a produzir o calor necessário para derreter o gelo e formar oceanos sob a superfície. As condições da água sob a superfície de Encélado são ideais para a vida, está na temperatura certa para que a vida potencialmente prospere. A água líquida é semelhante à água do mar aqui na Terra, e a química da água observada irrompendo dessas fendas sugere que ela contém sal e matéria orgânica. Portanto, identificamos um local no sistema solar onde há uma forte possibilidade de vida existente. A Cassini também detectou moléculas de carbono complexas nas partículas de gelo de Encélado. Juntamente com a presença de água líquida, essas descobertas sugerem que a vida poderia existir nas profundezas dessa lua misteriosa. Encélado pode não estar sozinho, outra das luas de Saturno, Titã, também pode abrigar vida. Titã é uma das maiores luas do nosso sistema solar e a única lua com uma atmosfera densa. É um mundo congelado, com gelo tão duro quanto rocha e lagos de metano líquido. No entanto, também poderíamos descobrir evidências de vulcões e a tentadora possibilidade de vida extraterrestre em Titã. Os vulcões são uma das forças mais destrutivas do universo, como evidenciado pela atividade vulcânica de Io e pelas explosões de gelo e nitrogênio de Tritão. No entanto, em Titã, a destruição pode levar à perspectiva de vida. Titã tem um diâmetro de 3.000 milhas, tornando-se maior que Mercúrio, e possui a atmosfera mais densa de qualquer lua em nosso sistema solar. Titã experimenta clima, incluindo ciclones, ventos, chuva e até mesmo lagos, mas a temperatura é tão baixa que o metano líquido substitui a água. Titã é rica em compostos essenciais para a vida, tornando-a um dos locais mais fascinantes do sistema solar. É um mundo ativo com uma atmosfera densa semelhante à da Terra, devido à presença de nitrogênio e moléculas orgânicas. O metano na atmosfera de Titã reage com a luz do Sol para produzir compostos essenciais à vida. No entanto, se a luz solar converte constantemente o metano em compostos orgânicos, por que o metano não se esgota? O metano é abundante na atmosfera, mas é rapidamente eliminado pela luz solar, então deve haver uma fonte contínua de metano. A Cassini observou o que parece ser uma cratera, e câmeras infravermelhas mostraram que a cratera é cercada por vários tipos de materiais. Os cientistas acreditam que as áreas verdes podem ser vulcânicas, possivelmente planos de lava ejetados do interior de Titã. Em Titã, o líquido borbulhante emitido pelos vulcões pode ser amônia ou água. Metano e etano são emitidos pelos vulcões de Titã, que provavelmente contribuem para a cobertura de nuvens extremamente densas e a atmosfera laranja do planeta. Essa atmosfera provavelmente se originou da desgasificação dos vulcões de Titã. Mesmo em um globo tão rígido quanto Titã, os vulcões requerem calor. Em Titã, existem 2 fontes de calor, substâncias radioativas que aquecem o interior e a enorme gravidade de Saturno que influencia a Lua. Semelhante a Encélado, essas forças produzem calor suficiente para transformar gelo em água e metano líquido em gás. Os vulcões em Titã poderiam dar à vida uma chance de sobreviver lá.
As reações químicas necessárias para a vida como a conhecemos requerem uma atmosfera, uma superfície sólida, água líquida e calor. Os vulcões em Titã poderiam potencialmente fornecer todas essas condições. Se a vida realmente existir em Titã, seria verdadeiramente alienígena, respirando hidrogênio em vez de oxigênio e possivelmente nadando em reservatórios de metano a temperaturas de 300 graus abaixo de zero. Poderia haver oceanos de etano e poças de maré, juntamente com a atividade vulcânica e hidrotermal. Talvez o calor vulcânico pudesse produzir energia suficiente para sustentar a vida em Titã. Isso é especulativo, mas não pode ser descartado. No entanto, pode ser que não precisemos viajar tão longe para descobrir sinais de vida. Poderíamos encontrá-la em Marte, um mundo vulcanicamente ativo muito mais próximo de casa. Os vulcões são onipresentes em todo o sistema solar. Planetas como Io, Titã e Tritão são intrincados, voláteis e violentos. Uma vez, acreditávamos que a Terra era o único planeta com vulcões e vida, mas agora encontramos vulcões em toda parte. No entanto, a vida alienígena ainda não foi descoberta. Os vulcões exemplificam as imensas forças de criação e destruição. Elas andam de mãos dadas. É literalmente verdade que sem vulcões, não estaríamos aqui. Os caldeirões vulcânicos são o berço da vida. Os vulcões criam novas paisagens, semeiam a atmosfera com produtos químicos complexos e substituem o velho pelo novo. Se os vulcões estão ligados aos processos de vida, onde está a vida em outros planetas? Talvez a resposta esteja nos tempos antigos, quando o sistema solar ainda estava se formando. Em um planeta semelhante ao nosso, este é Marte. 3 bilhões de anos atrás, os vulcões estavam ativos. O maior vulcão do sistema solar ainda permanece, e o Monte Olimpo. As falésias que levam até ele têm mais de 6 milhas de altura. O Monte Everest pareceria pequeno em comparação. O Monte Olimpo cobre uma área do tamanho do Arizona, com uma cratera que tem 53 milhas de largura. Uma estrutura dessa magnitude leva milhões de anos para se formar, um período de tempo que os vulcões da Terra ainda não atingiram. Na Terra, a crosta está constantemente em movimento. Um ponto quente solitário força o magma a subir à superfície, criando novas ilhas vulcânicas. À medida que o ponto quente permanece estacionário, a superfície se move, e a nova ilha se afasta enquanto é substituída por uma nova ilha vulcânica. Marte é diferente. A crosta está completamente solidificada, não há atividade tectônica. A crosta é uma grande placa sólida, então um ponto quente simplesmente permanece lá e se acumula, resultando em um vulcão cada vez maior. Portanto, o Monte Olimpo é tão enorme. Hoje, o Monte Olimpo é um remanescente gelado de uma era outrora mais quente. É um vulcão extinto em um planeta em declínio, agora uma estrutura colossal devido à atmosfera reduzida de Marte. No entanto, o antigo terreno vulcânico de Marte pode um dia suportar vida. Há evidências disponíveis da Terra, onde vulcões no Havaí formaram túneis enigmáticos conhecidos como tubos de lava. Esses tubos são criados quando rocha fundida flui para o oceano. Túneis de lava se formam quando há um rio subterrâneo de lava basáltica, com magma e rocha fundida a 2000 graus Fahrenheit. Imagine isso como um rio gelado com uma crosta de gelo formando na superfície, exceto que aqui, a crosta é rocha sólida, e o rio continua a fluir por baixo, criando uma caverna ou conduto de lava. Imagens recentes sugerem que os vulcões de Marte também podem ter criado tubos de lava. Qualquer planeta rochoso com vulcanismo basáltico provavelmente terá tubulações de lava. Após possivelmente milhões de anos de inatividade, esses túneis de lava poderiam reviver a vida no planeta vermelho. A radiação será um dos obstáculos que os futuros humanos enfrentarão ao tentar viver em Marte, especialmente durante ciclones solares. Raios cósmicos que entram podem ser letais. Os túneis e cavernas dos vulcões extintos de Marte poderiam um dia servir como lares ideais, retendo ar e protegendo os habitantes da radiação prejudicial. Um vulcão que está morto há muito tempo poderia ajudar a encher um mundo com nova luz. Os vulcões são capazes tanto de destruição quanto de criação. O universo é um lugar vasto e misterioso, repleto de inúmeras maravilhas e segredos esperando para serem descobertos. Entre os muitos mistérios do cosmos,
Um dos mais fascinantes e profundos é a idade do próprio universo. Os cientistas passaram décadas estudando o universo usando várias ferramentas e técnicas para desvendar os mistérios do nosso passado cósmico através de seus esforços. Eles determinaram que o universo é estimado em cerca de 13,8 bilhões de anos. A busca pela idade do universo começou no início do século XX, quando os astrônomos perceberam pela primeira vez que nosso universo estava se expandindo. O conceito de um universo em expansão foi proposto pela primeira vez pelo astrônomo belga Georges Lemaitre em 1927, mas foi somente com o trabalho do astrônomo americano Edwin Hubble nas décadas de 1920 e 1930 que a ideia ganhou aceitação generalizada. As observações inovadoras de Hubble de galáxias distantes revelaram que elas estavam se afastando de nós a grandes velocidades, e quanto mais distante uma galáxia estava, mais rápido ela se movia. Essa relação, conhecida como Lei de Hubble, sugeriu que o universo não era estático, mas sim em expansão. Se o universo estava se expandindo, deve ter sido menor no passado, levando os cientistas a se perguntarem quão velho era o universo. As primeiras tentativas de estimar a idade do universo foram baseadas em modelos de evolução estelar. Os cientistas sabiam que as estrelas passam por uma sequência previsível de mudanças à medida que envelhecem e pensaram que, ao estudar estrelas em nossa galáxia, poderiam determinar a idade do universo. No entanto, essas primeiras estimativas variaram amplamente devido a incertezas na compreensão da evolução estelar, variando de alguns milhões de anos a vários bilhões de anos. Não foi até a década de 1960 que um método mais preciso para determinar a idade do universo foi descoberto. Em 1964, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson descobriram radiação de fundo fraca presente em todas as direções do céu. Essa radiação, conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, é considerada o resíduo da radiação do Big Bang, o evento que marca o nascimento do universo. A descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas foi um grande avanço na compreensão do universo e forneceu aos cientistas uma ferramenta poderosa para estimar sua idade. Ao estudar as propriedades da radiação cósmica de fundo, os cientistas puderam inferir detalhes importantes sobre o universo primitivo, como sua temperatura e composição. Essas informações foram usadas para estimar a idade do universo. Ao longo das próximas décadas, os cientistas refinaram suas medições da radiação cósmica de fundo, melhoraram sua compreensão do universo inicial e desenvolveram modelos mais sofisticados da evolução cósmica que incluíam matéria escura e energia escura, duas substâncias misteriosas que compõem a maior parte do universo. Combinando essas observações e modelos, os cientistas chegaram a uma estimativa para a idade do universo de 13,8 bilhões de anos. Essa estimativa foi confirmada por várias medições independentes, incluindo observações de supernovas distantes e a estrutura em grande escala do universo. A idade do universo é um dos fatos mais bem estabelecidos na cosmologia e tem profundas implicações para a nossa compreensão do cosmos. A idade do universo nos diz que ele tem uma longa e fascinante história, que se estende por bilhões de anos até um tempo em que era apenas uma diminuta singularidade quente e densa. Ela nos mostra que as estrelas e galáxias que vemos hoje são o resultado de bilhões de anos de evolução cósmica impulsionada pela gravidade e pela interação entre matéria e energia. Com 13,8 bilhões de anos, por que o universo ainda está se expandindo a uma taxa acelerada? Qual é a natureza da matéria escura e da energia escura, e como elas moldam a evolução do universo? Como as primeiras estrelas e galáxias se formaram? E qual era a natureza do universo em seus momentos iniciais? Estas são apenas algumas das muitas perguntas que os cosmologistas estão trabalhando para responder. Independentemente do destino final do universo, a idade do universo nos diz que estamos vivendo em um momento notável da história cósmica. Temos a oportunidade de estudar o universo em um momento em que ele ainda está evoluindo e mudando, quando estrelas ainda estão nascendo e galáxias ainda estão colidindo e se fundindo. Ao estudar o universo e sua evolução, podemos obter insights sobre a natureza fundamental do cosmos e nosso lugar dentro dele. A idade do universo também fornece insights sobre a probabilidade de civilizações inteligentes existirem em outros lugares do cosmos.
Se a vida é um fenômeno relativamente comum no universo e se as condições para o desenvolvimento de vida inteligente estão presentes em outros planetas, então pode haver muitas civilizações por aí que são muito mais antigas e mais avançadas do que a nossa. Além disso, a idade do universo tem implicações para nossa busca por vida extraterrestre. Ao estudar as condições que levaram ao surgimento da vida na Terra e explorar a diversidade das formas de vida em nosso planeta, podemos obter insights sobre os tipos de ambientes e condições que podem ser propícios para o surgimento de vida em outros lugares do universo. Algumas teorias sugerem que o universo é apenas um de muitos em um multiverso, uma vasta e complexa rede de universos paralelos, cada um com suas próprias propriedades e histórias únicas. A idade do universo indica que, se um multiverso realmente existe, houve tempo suficiente para o surgimento de muitos universos diferentes, cada um com sua própria história e destino únicos. Finalmente, a idade do universo nos lembra da incrível beleza e maravilha do cosmos. Desde a radiação cósmica de fundo em micro-ondas remanescente do Big Bang até a dança intricada de estrelas e galáxias através do céu noturno, o universo é uma rica e complexa tapeçaria de fenômenos que é ao mesmo tempo inspiradora e humilde. Em conclusão, a idade do universo é um fato notável com profundas implicações para nossa compreensão do cosmos e nosso lugar dentro dele. Ela nos fala sobre as origens e a evolução do universo, o potencial para a vida extraterrestre, a natureza da realidade em si e a beleza e a maravilha do cosmos. À medida que continuamos a explorar os mistérios do universo, a idade do universo permanecerá uma peça-chave de informação que nos guiará em nossa busca para entender o cosmos e nosso lugar dentro dele.